Meus irmãos, bom dia. Quero saudar a todos com a graça e a bondosa paz do Senhor Jesus, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje eu estou iniciando uma série de exposições na primeira carta de Paulo a Timóteo. A partir desse primeiro e segundo semestre, nós vamos iniciar um processo de eleição para presbíteros e também diáconos. E é muito importante nós sabermos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desses ofícios. E então o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar essa epístola com os irmãos. Nós vamos ler aí capítulo 1, do versículo 1 e 2 apenas, essa primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ler com atenção a palavra do Senhor. 1 Timóteo, diz assim, palavra bendita do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Apenas esses dois versos, vamos orar. Senhor Deus bendito, nós somos gratos por esse momento que nós temos na presença do Senhor. São momentos únicos, são momentos onde nós podemos sentir a Tua presença em nosso meio e a Tua presença é a nossa alegria. E nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio que temos como Teu povo de abrirmos agora a Tua palavra. E a nossa oração é que o Teu Espírito fale ao nosso coração e nos dirija em todos os nossos pensamentos e que a majestade do Senhor, mais uma vez, nos impacte nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que significa fazer parte da Igreja de Cristo? O que é, de fato, uma igreja? Qual a implicação prática para a nossa vida do conceito de igreja? Será que igreja tem a ver apenas com um edifício, um corpo de pessoas? Como é que nós preservamos verdadeiramente o ensino de Jesus e dos apóstolos? Será que existe, de fato, um ensino que foi trazido por Jesus e pelos apóstolos que nós devemos preservar? E como é que nós combatemos as heresias cristãs ou falsos mestres que ensinam doutrinas estranhas? Qual é a fonte, de fato, das heresias, dessas doutrinas, muitas vezes, que surgem dentro do cristianismo, mas que deturpam o verdadeiro evangelho? A fonte é humana, é demoníaca, os dois, depende. Como nós respondemos essas perguntas? Como é que nós identificamos esses falsos mestres e essas falsas doutrinas? Qual a relação entre a soberania de Deus, o fato de Deus ser soberano e eleger um povo antes da fundação do mundo, e nós termos a obrigação de pregar o evangelho a todos? Será que são coisas excludentes? Qual a relação entre a graça e a lei? Nós somos salvos pela graça, mas será que a lei da antiga aliança tem alguma implicação na nossa vida cristã? Por exemplo, nós vemos Tiago falando abertamente da lei dos 10 mandamentos como sendo a lei real, a lei de Cristo. Qual é o papel de um líder cristão? Como é que a igreja escolhe os líderes? Será que existe algum critério para nós escolhermos? Alguma característica que nós devemos buscar nos líderes? E se esses líderes pecarem, como é que eles são confrontados? Quem os confronta? Aqueles que estão em uma posição de liderança. Qual a forma do governo de uma igreja? Será que há uma forma bíblica ou cada igreja estipula a sua própria forma interna de governança? Será que existe um padrão bíblico para isso? Como é que nós devemos adorar a Deus? Será que nós podemos adorar de qualquer forma ou existe uma forma bíblica?
Qual o papel do homem e da mulher dentro dessa adoração, dentro do culto? Será que nós podemos ter pastoras, presbíteras, diaconisas? Como é que esses líderes devem lidar com os grupos etários da igreja, com os problemas da igreja? Veja, quantas perguntas relevantes, não é? Talvez você já tenha feito essas perguntas para si mesmo, e se você já se perguntou sobre alguma delas, é por isso que 1 Timóteo é importante para você e é importante para nós. Porque, de alguma forma, nessa epístola, Paulo vai abordar todos esses questionamentos, todas essas perguntas, que são válidas, são importantes para nós. E aqui nós vamos começar exatamente essa jornada nessa primeira epístola de Paulo a Timóteo. E nós vamos começar essa jornada com algumas perguntas bastante básicas. Existem essas mais profundas que nós vamos responder ao longo das nossas exposições. Mas as perguntas básicas, quando nós vamos ler qualquer livro da Bíblia, é quem escreveu, obviamente. Bom, a resposta a essa pergunta parece ser simples, porque a própria epístola diz que foi Paulo. Mas durante os estudos críticos, vários estudiosos negam uma autoria paulina. Eles dizem que 1 Timóteo e aquilo que eles chamam as pastorais, 2 Timóteo e Tito, elas têm um vocabulário, uma forma de escrever profundamente diferente daquelas outras cartas que eles consideram genuínas, como Romanos, 1 Coríntios. Então, quando eles buscam fazer esse estudo comparativo, eles dizem, parece que é outra pessoa que está escrevendo. Obviamente, a maioria daqueles que são conservadores entendem que a carta é genuína. Foi assim que a igreja sempre tratou. Essas diferenças podem ser atribuídas ao fato de Paulo agora já estar muito mais velho. Também era muito comum o uso de amanuenses, pessoas que escreviam a carta. Paulo pode ter ditado essa carta. Então, essas diferenças, elas não são insuperáveis. E, ao longo de toda a história, a igreja tem sido firme em dizer que, de fato, Paulo, apóstolo, escreveu essa carta. E para quem ele escreve? Bom, aí está também o título. Ele escreve para Timóteo. Timóteo, a quem Paulo chama um filho na fé, alguém muito importante, alguém que conheceu o Evangelho, que tinha uma mãe judia, um pai grego, que conhece o Evangelho desde cedo, é a figura central no ministério do apóstolo Paulo, no sentido de que o tempo inteiro Timóteo está ali ao lado de Paulo, e ele funciona aqui como uma espécie de delegado apostólico. Grave bem isso. Ele não é um pastor local aqui na igreja de Timóteo, na igreja de Éfeso, onde ele é deixado. Na igreja de Éfeso existiam os presbíteros, já existia o ministério da palavra, mas ele tem uma função muito clara, ele é um delegado apostólico. E a carta parece culminar com esse ministério apostólico de Paulo, que busca perpetuar o seu legado e assegurar a continuidade de um ministério fiel ali no Evangelho, sobretudo para gerações subsequentes, e sobretudo pelo fato de que ali em Éfeso e também em Creta, já que as heresias são muito parecidas, quando Paulo vai retratar elas, em 1, 2 Timóteo e Tito, essas heresias, de alguma forma, buscam denegrir o verdadeiro evangelho. Desde cedo não apenas surge a verdade, mas surge também o erro. E Paulo, então, escreve para que Timóteo combata isso. Quando é que ele escreveu? Bom, possivelmente, se nós olharmos um pouco a narrativa de Paulo, talvez na década de 60 até 70, são termos que são usados pelos estudiosos para estabelecer a data de 1 Timóteo. Talvez ele tenha escrito a partir da Macedônia. Mas as perguntas importantes e que também são mais fáceis de responder é por que ele escreveu. Qual é o objetivo de 1 Timóteo? Por que é que ela é relevante para mim e para você hoje? Bom, o objetivo principal da carta é exortar Timóteo. E o tempo todo você vai encontrar, eu vou mostrar ao longo das exposições, esse verbo, exortar, repreender. O tempo todo ele está incumbindo Timóteo de exortar. Então, essa carta é o que nós chamamos uma parênese, uma exortação, e era comum usar essa linguagem, sobretudo, pelo apóstolo Paulo. Então, o objetivo principal da carta é exortar Timóteo a lembrar do seu chamado ministerial. Ele havia sido chamado. E do seu dever de lutar pelo evangelho, mantendo primeiro essa governança eclesiástica adequada, mas também refutando os falsos ensinamentos. Então, o propósito é esse, era uma exortação.
Mas para quem ele escreveu? É apenas para Timóteo? Nós vamos observar que, ainda que a carta comece se dirigindo a Timóteo, veja como ela termina. O último versículo é algo que escapa a muitas pessoas. 1 Timóteo 6, 21 diz assim: pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ou seja, ele termina agora a sua carta de uma forma plural, mostrando que essa carta seria lida também pela igreja. Ainda que Timóteo fosse o alvo primordial, ele espera que essa carta, então, fosse lida por toda a igreja. Então, isso é muito importante, a igreja ia ter contato com essa carta. E por que essa carta também era importante para Timóteo? Timóteo tinha 3 grandes problemas nesse contexto onde ele está vivendo. E quando nós vamos ler as cartas do Novo Testamento, nós temos um sério problema de hermenêutica, e é um erro que eu sempre vejo por outra no meio aqui, que chama-se anacronismo. É quando você interpreta as cartas bíblicas à luz da nossa sociedade, do nosso conhecimento. E há um fator muito importante para você entender 1 Timóteo. Toda a sociedade greco-romana era baseada em um conceito fundamental que era de honra e vergonha. Então, cada pessoa ela tinha uma posição muito fixa dentro da sociedade. Então, você tinha o pater familias, ou seja, o pai de família, aqueles que tinham uma função nas famílias greco-romanas. Você tinha aqueles mais idosos que deveriam ser profundamente respeitados, e você tinha aqueles mais jovens, que naquele contexto estavam em uma posição de vergonha. Não é no sentido de que eles vergonha como nós entendemos, mas é que eles estavam em uma posição de inferioridade dentro daquele contexto social. Isso é importante por quê? Porque Timóteo, observe comigo no capítulo 4, ele é alguém jovem. E é por isso que Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, 4,12, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ele era alguém jovem. E isso, naquele contexto, era de fato um problema muito sério. E Paulo diz que ele não deveria se sentir diminuído. Por quê? E logo em seguida, no versículo 3, aplica-te até a minha chegada à leitura, exortação e ensino, porque a função dele como delegado apostólico era ensinar a palavra de Deus. E se ele fosse fiel, isso não teria implicações etárias para ele. Mas isso era um problema muito sério. Timóteo precisa lidar com essa questão social. Outra questão é que ele é dado a frequentes doenças. Nós vamos ver isso também no capítulo 5, versículo 23, quando Paulo diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Essa era uma dificuldade para Timóteo. Ele era jovem, então dentro daquele contexto sociocultural isso seria um problema. Ele era dado a frequentes enfermidades. E ao que tudo indica, parece que Timóteo se sentia meio que intimidado para tratar os problemas ali na igreja, para lidar com aqueles falsos mestres. É por isso que Paulo, então, no capítulo 4, versículo 14, vai dizer o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É bom lembrar que nesse contexto inicial da igreja apostólica, onde eles ainda não tinham a escritura, os dons de apóstolo e profetas eram dons fundacionais. E Deus, então, de fato, levantava, escolhia apóstolos e profetas baseado na própria escolha divina, em profecia. Nós vamos ver isso em Atos, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 2. Vamos dar uma olhada rápida quando diz o seguinte, Atos 13, de 1 a 3, vamos ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, nesse momento inicial da igreja apostólica, onde existiam apóstolos e profetas, e eu vou explicar depois que esses eram dons fundacionais, eram dons que cessaram. Nós não temos mais apóstolos e profetas, mas nesse momento,
eles eram muito importantes, inclusive para vocacionar pessoas, como aconteceu em Atos e também como aconteceu com Timóteo. A ideia da imposição de mãos era o reconhecimento daquele ofício. Timóteo era um delegado apostólico, ele tinha uma função, ele era o ministro da palavra. E ele então não deveria negligenciar isso, ele foi chamado por Deus para isso. Paulo vai lembrar no capítulo 6 também isso. Então é dentro desse contexto que Timóteo é chamado a pastorear uma igreja, lidar com problemas, lidar com falsos mestres, lidar com pessoas etárias, uma igreja que tem problema de culto, que tem problema de liderança, que tem problema de pecado. E é dentro desse contexto que ele é chamado a trabalhar. Portanto, a carta de 1 Timóteo, de Paulo a 1 Timóteo, o objetivo é exortar, é uma parênese, esse verbo vai aparecer muito. A razão primordial dessa carta é as heresias que começaram a surgir. Um grupo de hereges. E que heresia era essa que surgiu tão logo e tão cedo dentro do cristianismo? Bom, essa heresia era um misto de elementos judaicos e filosofia grega. De alguma forma, eles tinham uma ideia equivocada da lei e buscavam, então, pegar alguns elementos judaicos e elementos filosóficos da filosofia grega e formar tudo isso para dizer que, de fato, eles estavam ensinando o verdadeiro cristianismo. É esse tipo de heresia que Paulo vai refutar aqui. E qual era a natureza desses falsos ensinamentos e por que eles são importantes para nós hoje? Observe que a preocupação de Paulo não é descrever especificamente o que era esse falso ensino. Obviamente, Timóteo e os seus delegados apostólicos, e Tito também parece lidar com a mesma heresia, eles estão familiarizados com essas doutrinas falsas. O objetivo aqui é refutar. Então, o que nós podemos fazer, não há uma descrição exata, nós podemos inferir, a partir dos dados dessa carta de 2 Timóteo e também de Tito, nós podemos inferir qual era essa heresia. O que é que eles ensinavam? Bom, nós vamos observar no capítulo 1, no versículo 3, olhe comigo, por favor, quando Paulo diz o seguinte: quando eu estava em viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Essa palavra, outra doutrina, heterodidascalém, ou seja, didasco é ensinar e hetero é algo diferente. Nós conhecemos essa palavra, hetero, né? Diferente. O grande problema é que esses homens estavam ensinando uma doutrina diferente dos apóstolos. Então, Paulo começa aqui e termina também no capítulo 6, vamos lá para o capítulo 6, no versículo 3, onde ele vai usar a mesma palavra, quando diz assim: se alguém ensina outra doutrina, ou seja, uma doutrina diferente, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Então, essa palavra que ele usa no início e no final da epístola, funciona, na verdade, como sendo uma inclúcio. O que era inclúcio? Era uma técnica, que eu já expliquei inúmeras vezes aqui, onde geralmente você colocava uma palavra no início e no final, para formar um bloco de assunto. Então, quando você lesse aquela carta, você entendia qual era a ideia principal. Então, a ideia principal era exatamente combater os falsos mestres. Eles estavam ensinando uma doutrina estranha, não era a doutrina apostólica, não era a doutrina de Jesus. Não concordava com o ensinamento apostólico. E que doutrina era essa? Vamos rapidamente dar uma passada nessa doutrina. Bom, primeiro eles ensinavam uma doutrina diferente do ensinamento apostólico. Só por isso, essa doutrina deveria ser rejeitada. Mas esse falso ensino, ele surgiu dentro da igreja. E esses, então, falsos mestres, eles não estavam procedendo de forma correta da igreja de Deus. Nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 15. Esses falsos mestres, aparentemente, haviam ouvido a fé cristã e procuraram, então, adaptar a fé cristã com esses elementos gregos e judaicos.
É o que muitas pessoas procuram fazer. Eles dizem assim, fazer isso hoje. Eles dizem assim, olha, o cristianismo ele não é mais compatível com o moderno. Nós temos que adaptar o culto, adaptar a forma das pessoas, com o sentido de tornar algo mais atrativo, palatável. Então, eles surgiram dentro da igreja e eles então estavam provocando profundas divergências. Mas qual era a fonte do ensino deles? Paulo vai dizer no capítulo 4 que esses ensinos eles vinham dos próprios demônios. Isso é muito sério, porque geralmente nós vemos alguém ensinando uma heresia, uma doutrina errada, e nós achamos que isso, afinal de contas, é uma doutrina, tem algumas verdades naquilo que ele está dizendo, mas Paulo diz que essa doutrina deles vinha do demônio, do ensino dos demônios. Porque Satanás ele tem prazer em deturpar a verdade. Esse falso ensinamento, no capítulo 1, versículo 4, e também 4:7, envolvia interesse em mitos e genealogias. No capítulo 1, versículo 4, Paulo diz isso. Eles se ocupavam com fábulas, a palavra é mitos e genealogias sem fim. É bom lembrar que durante aquele período, que nós chamamos período do silêncio entre Malaquias e Mateus, muitas obras judaicas foram surgindo e muitas delas eram cheias de mitos, histórias, invenções, fábulas. A palavra aqui, literalmente grego, que você está vendo, fábula, é mitos. Genealogia sem fim, então eles buscavam identificar-se, conectar-se com aquela genealogia, se você era verdadeiramente judeu ou não, possivelmente essa ideia, sem fim. E genealogia já está dizendo, nunca acaba, sempre vai ter alguma coisa, sem fim. Eles interpretavam a lei de forma completamente errada. Paulo vai dizer isso no capítulo 1, versículo 7. Veja, eles pretendiam se passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que diz, nem o assunto sobre o qual fazem ousadas asseverações. Eles argumentavam e falavam da lei, mas eles não sabiam absolutamente nada do que estavam ensinando. Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 8, que a lei é boa, mas se alguém dela se utiliza de modo legítimo, se você sabe entender a lei à luz da nova aliança de Cristo, o que é que continua, o que é que descontinua. Eles não compreendiam nada disso. Isso era um problema muito sério, e esse é um problema sério hoje, com muitas igrejas dispensacionalistas. Há muitos cristãos dispensacionalistas, eles geralmente dizem o seguinte, olha, no Antigo Testamento nós estávamos na graça, nós estávamos na lei, agora nós estamos na graça. Esse é um ensinamento profundamente anticristão. Paulo vai falar que a lei é boa, se alguém, obviamente, sabe usá-la de uma forma correta na nova aliança. Entender o papel da lei, como Tiago, nós lemos, fala. Ele chama a lei, os 10 mandamentos, a lei de Cristo. Como assim? Então, muitos cristãos não sabem disso. E eles então estavam deturpando a lei. Eles eram hipócritas e legalistas. No capítulo 4, Paulo fala isso, chama de hipocrisia. 4:2, eles falam mentira, ele tem cauterizado a própria consciência. Eles tinham um problema muito sério de consciência. Eles não eram puros de coração, não tinham uma boa consciência, sua fé era hipócrita. Paulo vai repetir muito essa palavra, nós vamos ver essa ideia de consciência. É muito importante esse conceito aqui. A consciência deles, a mente deles estava cauterizada, estava profundamente bloqueada para a verdade. Eles eram hipócritas e legalistas. Aí no capítulo 4, você vai ver, no versículo 3, eles proibiam o casamento, exigiam abstinência de alimentos, possivelmente aquelas leis dietéticas do Antigo Testamento, que Marcos, no capítulo 7, vai dizer que Jesus considerou puro todos os alimentos, mas eles ainda estavam guardando aquelas leis judaicas, possivelmente. Seu ensino talvez envolvesse elementos ascéticos, como essa ideia de proibição dos casamentos, consumo de certos alimentos. É provável, no capítulo 6, 3 e 4, que enfatizasse o cultivo da disciplina corporal. O exercício asceta para produzir a emoção e a experiência religiosa. Então, a ideia da disciplina corporal, do exercício físico, isso é muito comum, irmãos. Nós vemos esses vários movimentos cristãos, movimentos paraclesiásticos, que as pessoas buscam fomentar uma dificuldade financeira ou física, uma exaustão física para produzir
uma pretensa piedade. Nós vemos isso em vários movimentos. E a pessoa vai para aqueles movimentos, tem aquela experiência que não dura muito tempo. Porque a vida cristã, o exercício, como Paulo vai dizer aí, veja no capítulo 4, versículo 7, o exercício da piedade, ele é diário, é constante. A vida cristã não é de pontos. Então, Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 8, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Possivelmente essa ideia de fazer exercício, subjugar o corpo, ter uma experiência sensorial, levar a emoção, levar as pessoas a chorar. Eles achavam que o choro era a piedade. Eles gostavam de disputas e contendas, produziam brigas. Nós vamos ver isso também aí no capítulo 6, quando Paulo vai descrevê-los. Versículo 4, gostavam de questões, eles tinham mania por questões, contendas, provocações, difamações, suspeitas malignas. Eles gostavam de disputas, contendas. Pelo menos em Éfeso, os falsos mestres ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. Paulo vai falar aqui de Himeneu e vai repetir esse Himeneu lá em 2 Timóteo 2, 17, 18. E esse Himeneu dizia, olha, a ressurreição já aconteceu. Obviamente isso era uma terrível heresia. Eles eram profundamente exclusivistas, eles se achavam melhores do que os demais cristãos da comunidade. Possivelmente eles vão ser aqueles que vão dar início a uma heresia que vai se desenvolver no segundo século, que nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo não está presente no primeiro século, mas há um pré-gnosticismo. E eles diziam que eles tinham um conhecimento verdadeiro, eles tinham uma experiência verdadeira com Deus, e os demais estavam errados. E nessa experiência era preciso que os gentios, então, aqueles que não eram judeus, de fato, étnicos, eles deveriam se tornar, pelo menos, praticantes de todos aqueles aspectos da religião judaica. Eles eram profundamente exclusivistas. E aí você vai entender, por exemplo, um aspecto importante, que é a ênfase de Paulo na palavra todos. O tempo todo, Paulo, tanto em 1 Timóteo como em Tito, está enfatizando a palavra todos. Deus quer que todos sejam salvos. Obviamente, Paulo não está dizendo que todos ali é todos indistintamente, mas o objetivo de Paulo com essa linguagem amplificada é mostrar que agora na nova aliança, não apenas o evangelho é para judeus, mas também para os gentios. E o tempo todo Paulo está frisando isso. Todos. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte, nós devemos orar em favor de todos os homens. Todos os homens. O tempo todo Paulo está frisando essa ideia, e sobretudo em Tito também, dessa palavra todos. Você vai ver também no capítulo 2, versículo 2 e 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos aí não é todos indistintamente. Como é que a gente sabe que todos aí não é todos indistintamente? Porque o capítulo 4, versículo 10, Paulo vai dizer isso. Veja aí, 4:10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É claro que todos aí, o objetivo de Paulo é mostrar que agora o evangelho é para judeus e gentios, mas a salvação verdadeira é apenas para aqueles que, obviamente, vão crer em Cristo. Ou como Paulo vai usar a expressão, os eleitos de Deus. Ele vai usar essa expressão aqui. É muito importante nós entendermos isso. Paulo, então, contrapõe esse exclusivismo. Já observou que toda heresia é exclusivista, ou seja, todo mundo está errado. Nós temos a verdade. Eu recebi uma experiência sensorial, uma visão, uma profecia, e finalmente agora existe a verdade para todo mundo. Toda heresia começa geralmente assim. Talvez eles insistissem na adoração de locais específicos e sagrados no sentido judaico. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, quando ele diz assim, eu quero que vocês orem em todo o lugar, ou seja, de que agora na nova aliança,
No capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Não existia mais um local específico, como na antiga aliança, o templo. Agora, onde o povo de Deus estiver reunido, ali é uma igreja, é uma assembleia cristã. Eles buscavam enganar, eles tendiam à imoralidade, eles tendiam à ganância, eles faziam tudo por dinheiro. Paulo vai dizer isso no capítulo 6, quando ele diz assim, versículo 5, que eles gostavam de altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, eles achavam que a piedade, eu vou explicar mais detalhadamente ao longo das exposições essa palavra, mas a piedade tem a ver com essa reverência, com esse temor a Deus, com a vida de comunhão com Deus. Então, eles achavam que a piedade era uma fonte de lucro, eles queriam lucrar com a vida das pessoas. Será que é diferente hoje? Não é assim que muitos falsos líderes fazem? Eles lucram com a piedade das pessoas, ganhando dinheiro. Então, eles amavam fazer essas coisas. Eles eram possivelmente aquilo que nós chamamos judaizantes. Essa palavra aparece literalmente lá na carta de Tito. Esses falsos mestres também, eles tendiam aquilo que nós chamamos de acrimônia e especulação. O que é acrimônia? Acrimônia tem como significado a aspereza, o azedume, a rudeza no modo de falar, a impaciência, a grosseria. Isso é uma pessoa acrimoniosa. Eles eram grosseiros, ranzinzas, gostavam de fazer críticas severas, eram cheios de rancor, almejavam isso, eles eram acrimoniosos e eram tendentes à especulação. Lá no final, no capítulo 6, acompanhe comigo, no capítulo 6, no versículo 20, como Paulo diz o seguinte sobre eles: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis, ou seja, palavras vazias, literalmente, profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Essas contradições do saber, essa palavra contradições do saber, literalmente é a palavra grega, as antíteses do conhecimento. Então eles gostavam dessas antíteses do conhecimento, ou seja, da inconsistência, da contradição, da controvérsia, da polêmica. Paulo diz assim, eles gostavam da especulação. Paulo diz assim, foge disso, foge desses homens. Então aqui nós temos, irmãos, uma descrição dessa heresia, muito perniciosa, e que de alguma forma hoje nós vemos vários elementos dessas heresias. E agora, como é que nós combatemos? Como é que Paulo combate essa heresia? Bom, Paulo vai escrever essa carta a Timóteo, que é uma carta exortativa, parenética. Ele segue geralmente o padrão epistolar. Era muito comum no mundo que Paulo viveu escrever epístolas. Mas as cartas naquela época funcionavam dentro do cristianismo como a santa internet. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos várias formas de nos comunicarmos rapidamente. As cartas que eram comuns no mundo greco-romano e também judaico da época, eram um meio de interação entre as pessoas. Existiam, inclusive, manuais ensinando como você escrevia uma carta. Manuais retóricos de como você começava. E as cartas de Paulo, elas seguem basicamente aquele padrão greco-romano, com a saudação inicial, um corpo e uma conclusão. Mas Paulo sempre adapta, né? Nós aprendemos isso, que os gêneros, as formas textuais, elas são sempre adaptáveis. Por exemplo, Paulo vai adicionar ações de graças, é muito comum em suas cartas. Não era comum logo no início ações de graças, Paulo coloca ações de graças. Esse gênero mais parenético nós vamos encontrar aqui também. Então Paulo ele segue o padrão epistolar da época, mas com aquelas modificações cristãs, pessoais. Ele modifica um pouco o gênero carta. E esse era o meio de interação. Quem levava essas cartas? Bom, essas cartas eram levadas por pessoas, por mensageiros. Existia correio na época? Sim, existia. Mas apenas para
para o próprio Império Romano. Então, dentro do Império Romano, é por isso que você vai encontrar Roma criando aquelas estradas. Eles tinham um correio, mas apenas entre eles mesmos serviam. Agora vamos nos concentrar aqui nessa carta. Como é que Timóteo tem sido chamado? Essa carta tem sido chamada de uma carta pastoral. Geralmente as pessoas falam as pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Uma das informações mais antigas está no ano 180, no Cânon Muratoriano, onde Timóteo é chamado, essas cartas, de regulação da disciplina eclesiástica. Então, desde o início, a igreja entendeu que essas cartas elas eram importantes porque elas, de alguma forma, regulavam a vida da igreja, traziam instruções para a vida da igreja. Mas, aos poucos, ela foi sendo chamada de epístola pastoral. As primeiras evidências estão no século XVIII, em 1703, o homem Berthold chama essas epístolas de epístolas pastorais. Em 1726, também, Anton de Hale usa esse termo, as epístolas pastorais. Tomás de Aquino também chama 1 Timóteo de uma regra, por assim dizer, para pastores. E esse título pastorais, de fato, corrobora o conteúdo da carta? Sim e não. Em certo sentido, é um título importante, porque, de fato, é uma carta escrita de Paulo para Timóteo com objetivos pastorais. Mas Timóteo não era um simples pastor. Nós não podemos pensar em Timóteo como um pastor jovem de uma igreja local. Ele era um delegado apostólico. Lá na igreja de Éfeso já existia uma liderança local. Então, esse termo pastoral pode despistar isso. Segundo, essa carta não é apenas dirigida a Timóteo, como nós vimos no final, ela também é dirigida à igreja. Então, o que é essa carta de Paulo a Timóteo? Bom, nós poderíamos chamar de uma carta de instrução apostólica pessoal eclesiástica. É uma carta de instrução, uma parênese. E essa palavra vai aparecer muitas vezes, esse verbo, exortar. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, para nós entendermos, no capítulo 1, por exemplo, logo no início, Paulo diz o seguinte: quando eu estava em Éfeso, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Eu te roguei. Esse verbo rogar vem exatamente dessa ideia. No versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação, aqui nós temos esse verbo parangelia, que significa o anúncio a respeito de algo que deve ser feito. Essa palavra significava uma ordem, um preceito, um conselho, uma exortação. Essa ideia, o nosso tradutor traduz aqui como sendo uma admoestação. E ao longo de toda a primeira epístola, essa expressão vai aparecer inúmeras vezes, como verbo, como substantivo, o tempo todo Paulo está dizendo, exorta, exorta, exorta. Vamos ver rapidamente isso, por exemplo, no capítulo 1, nós vemos isso no versículo 3, no versículo 5, exorta, admoesta, como o nosso tradutor tem traduzido. Nós vemos no capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto, 2:1. Eu exorto. Capítulo 4, versículo 11, ordena, essa palavra ordena é a mesma palavra, exorta e ensina essas coisas, 4:11. 5:7, que o tradutor traduz na versão de vocês como prescreve, mas literalmente, exorto, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. 6:13, exorto você perante Deus. Então, o tempo todo, Paulo está repetindo essa palavra. Eu estou escrevendo uma exortação, Timóteo, eu te exorto, eu te exorto, eu te exorto, eu te exorto. Então, não há a menor dúvida que é uma carta de exortação. E agora nós vamos nos concentrar na saudação inicial. Tudo isso foi uma introdução para entrar agora no versículo 1 e 2. E é muito importante nós abrirmos a nossa mente para entendermos essa carta. Então vamos entender agora essa saudação inicial e no próximo sermão eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura, como é que essa epístola, essa carta está estruturada. Mas vamos focar na saudação inicial. As saudações iniciais, elas eram muito comuns nas cartas da época.
Obviamente, Paulo vai dar a essas saudações iniciais uma roupagem cristã, mas elas são mais do que isso. Na verdade, as saudações iniciais são profundamente desprezadas por muitos cristãos, porque geralmente nas saudações iniciais, Paulo vai dizer coisas, introduzir assuntos que ele vai desenvolver depois. É como se elas servissem como um lampejo de verdades que ele vai depois, ao longo do corpo da carta, retrabalhar essas verdades. Isso é muito importante aqui. Então, nada aqui é acessório. Não é uma simples saudação. Fiquem muito atentos às saudações iniciais dos apóstolos, do apóstolo Paulo, sobretudo. Porque elas sempre dizem muito mais. Geralmente nós lemos a saudação inicial e pulamos ela, achamos que elas não têm nenhum significado. Mas elas estão profundamente relacionadas ao que vem depois. Por exemplo, Paulo está se colocando aqui como sendo um apóstolo escolhido por Deus. Então isso significa que o que ele ensina tem autoridade, isso era um ponto importante para contrapor os falsos mestres. Essa expressão, Deus nosso Salvador, parece estranha. Por que ele está chamando Deus nosso Salvador? E vai repetir algumas vezes aqui em Tito. Isso está profundamente conectado à ideia que ele está combatendo desses hereges, que enfatizavam uma espécie de judaísmo, como se o povo judeu tivesse uma relação especial com Deus e continuasse tendo, e para você então ser parte do povo de Deus, você precisava de alguma forma se judaizar. Então isso é muito importante, essa frase, Cristo a nossa esperança, isso é muito importante. Esses termos, eles eram escolhidos não ao acaso, não uma mera saudação, mas com grandes implicações hermenêuticas e teológicas. Agora vamos analisar essa saudação. Qual a ideia central que nós vamos encontrar, a tese, o argumento aqui, que será o tema do sermão nessa manhã? Bom, o tema é do apóstolo vocacionado para o filho na fé, a saudação inicial. Esse é o tema do sermão, do apóstolo vocacionado para o filho na fé, a saudação inicial. E há três ideias lógicas. Primeiro, Paulo, o singular remetente com autoridade divina, essa é a primeira ideia. Paulo, o singular remetente com autoridade divina, ele faz questão de dizer que ele está escrevendo com autoridade divina. Segundo, nós temos Timóteo, a igreja, os recipientes direto e indireto. Então, a carta diretamente é para Timóteo, mas indiretamente Paulo espera que aquela carta seja lida na igreja. De alguma forma, aquela carta serviria como um referendo para Timóteo ali na igreja, devido ao problema, como eu expliquei, da sua juventude. Então, nós temos Timóteo, a igreja, os recipientes direto e indireto, e por último, nós temos a tríplice saudação cristã: graça, misericórdia e paz, e a sua fonte, onde ele vai dizer que vem da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, são essas três ideias que nós vamos analisar agora, do apóstolo vocacionado para o filho na fé, a saudação cristã. Vamos ver primeiro Paulo, singular remetente com autoridade divina. Veja como Paulo começa. Ele começa assim, veja o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo aqui está mostrando as suas credenciais. Bom, o que é que significa apóstolo? Bom, a palavra apóstolo tem dois significados básicos no Novo Testamento. Há um sentido onde a palavra significa simplesmente enviado. Ela é usada inúmeras vezes nesse sentido. Então, sempre quando você vê essa palavra enviado no sentido de apóstolo, não ache que está se referindo aos apóstolos. Mas a palavra também começa a ser usada no sentido como um termo técnico para se referir aos 12 apóstolos, aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Cristo. É por isso que quando eles vão escolher um apóstolo em Atos, eles não ousam escolher, porque só Deus pode escolher. Então eles escolhem dois homens lá em Atos 2, que foram, Atos 1 e 2, que foram testemunhas da ressurreição. Um apóstolo precisava ver Cristo ressurreto. Isso era imprescindível. Então um apóstolo
porque Jesus escolhe 12? Porque ali implica o novo Israel que começa, judeus e gentios, a nova igreja, a igreja da nova aliança. Por isso que ele escreve, por isso que ele escolhe 12, assim como existia as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Agora começa exatamente esse novo Israel de Deus, formado por judeus e gentios que creem em Cristo. Então, nesse sentido, nós não temos mais apóstolos. Eles eram testemunhas da ressurreição. Mas mais do que isso, Paulo vai dizer lá em Efésios, na carta aos Efésios, vamos dar uma olhada rápida, esses apóstolos, eles eram dons fundacionais, apóstolos e profetas. Vamos ver primeiro no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11, quando nós vemos que eram dons. A palavra dom, literalmente, é um presente de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, claramente, Paulo fala aqui sobre o apostolado como sendo um presente, no sentido de que Deus escolheu, Cristo escolheu alguns homens para serem testemunhas da ressurreição. E esse dom, volte um pouco agora no capítulo 2, no versículo 19 até o versículo 22, Paulo vai dizer que isso era um dom fundacional. Ele diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, apóstolo e profeta eram dons fundacionais que tinham o objetivo de trazer as doutrinas essenciais da igreja, nesse momento onde a igreja ainda não tinha a Escritura, não existia o Novo Testamento. Então, esses dons fundacionais, eles eram importantíssimos. No capítulo 3, ainda na carta de Paulo aos Efésios, ele vai explicar, no versículo 5, ele diz assim, ele está falando da revelação. Deus, então, traz uma revelação. Ele diz o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Como é que eles sabiam agora que o Evangelho era para os gentios? Isso foi uma revelação. Deus revela a quem? Mediante o Espírito, aos apóstolos e profetas. Eles agora revelam, eles recebem a revelação do mistério de Deus, aquilo que estava oculto. Então eram dons fundacionais. E como eu sempre digo, quando você vai fazer uma casa, você precisa ter uma fundação. Mas fundação você só lança uma vez. É por isso que nós não temos mais apóstolos e profetas hoje. Esses eram dons fundacionais que tinham o objetivo de estabelecer a verdade do Evangelho, à medida, obviamente, que o cânon fosse sendo composto. Nós não temos mais. E Paulo entende, e como é que Paulo é um apóstolo? Porque Cristo apareceu a ele. Ele mesmo diz: eu sou alguém que nasci fora do tempo. Jesus havia aparecido a ele, nós vemos várias vezes Cristo aparecendo a ele. Ele viu Cristo ressurreto. Ele se via como o menor dos apóstolos, nem mesmo deveria ser digno chamado assim. Mas ele viu o Senhor. E é assim que ele entende o seu chamado, ele é um apóstolo de Cristo Jesus. E essa autoidentificação é muito importante, porque, exceto na sua carta de Filipenses e 1 e 2 Timóteo, Paulo sempre se identifica como sendo um apóstolo de Cristo, um enviado, com credenciais apostólicas. Ele é um apóstolo, ele viu Cristo vivo. O tempo inteiro ele está falando das suas credenciais apostólicas. Paulo entendia o seu apostolado como sendo um chamado, uma vocação. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios 1:1, pela vontade de Deus. Ele sabia disso. Ele era um apóstolo de Jesus, não porque ele quis. Você pode imaginar quantos mestres judaicos não existiam na época de Paulo? Quantas pessoas tão expert na lei de Moisés como Paulo? E por que Cristo escolhe a Paulo? Essa é a doutrina da eleição. Cristo aparece a ele, o chama, o salva.
E ele compreende isso. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E esse conceito de apóstolo, ele vai repetir ainda no capítulo 2. Ele entende isso. Capítulo 2, versículo 7. Veja 1 Timóteo. Para isto foi designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. E ele, como apóstolo, ele entendia que agora o evangelho chegava também aos gentios. Essa era a grande verdade de Deus. Pedro também, nós vemos isso no livro de Atos. Aquela visão que ele tem, onde Deus mostra que os gentios também faziam parte da igreja da nova aliança. Paulo era um apóstolo. Mas veja como é que ele se descreve aí, de uma forma bem diferente. Ele diz, pelo mandato de Deus. Essa palavra que Paulo usa aqui, ela é muito forte. E é típica das pastorais. A palavra mandato literalmente significa ordem, comando, decreto, ordenança, instrução. Paulo usa essa palavra porque, de alguma forma, é lógico que aqueles falsos mestres estão procurando refutar essa autoridade apostólica. Várias vezes Paulo precisa lidar com isso, como em Gálatas também. Esses falsos mestres, eles querem negar a autoridade apostólica de Paulo. Eles estão confrontando o próprio apóstolo Paulo. E Paulo então lembra a Timóteo, aquela igreja, que o seu apostolado foi por ordem divina. Ou literalmente, essa tradução pode ser um mandamento. Paulo vai usar várias vezes essa palavra em 1 Coríntios 7, 6, como mandamento. E em Tito, no capítulo 1, versículo 3, Paulo vai usar também essa palavra. Se você adiantar um pouco, Tito 1,3 diz assim: em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Observe como ele repete Tito 1,3, por mandato, por ordem de Deus. E por que isso era importante? Porque o que ele estava ensinando ali não era fruto da sua invenção, mas do que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. O seu apostolado, a sua pregação não era uma criação, não era uma invenção, mas vinha de Deus. Então ele não está pedindo àqueles irmãos, ele está usando a sua autoridade apostólica, dizendo assim: eu exorto, eu ordeno, vocês precisam fazer isso. Ele está usando a autoridade apostólica. Toda verdadeira igreja cristã, ela está fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. É a primeira coisa que nós precisamos aprender. E Paulo começa mostrando isso. Eu sou um apóstolo pelo mandamento de Deus. E aqui ele usa força, foi uma ordem de Deus. Deus decretou, você vai ser o meu enviado. E logo em seguida, Paulo então vai usar duas expressões importantes desse apostolado. Pelo mandato de Deus, e quando ele fala de Deus, ele vai usar a expressão, o nosso Salvador. E por que essa ênfase de nosso Salvador? Paulo vai repetir inúmeras vezes o nosso Salvador, exatamente para contrapor o ensino dos hereges. Diferente daqueles hereges que afirmavam que os gentios deviam adotar doutrinas e padrões judeus, Paulo afirma que Deus é agora, na nova aliança, Salvador dos gentios. Ele é Salvador nosso. O mesmo Deus que salvou Israel, que se manifestou a Israel, Deus que agora em Cristo se manifesta aos gentios. Ele é Salvador nosso. O objetivo é muito claro aqui nessa saudação, era contrapor o ensino dos hereges. Era contrapor. Judeus e agora gentios experimentam essa bondade salvadora de Deus. Deus é Salvador. Deus agora olhou para gentios. Deus teve misericórdia. E ele vai usar várias vezes esse título. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 3. Veja como Paulo enfatiza isso. Ou seja, quando você quer destruir um argumento, e Paulo era treinado na retórica, uma das formas de você destruir um argumento é você repetir várias vezes uma verdade. E Paulo vai fazer isso, por exemplo, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador.
o qual deseja que todos os homens sejam salvos, ou seja, não mais os judeus, mas agora também os gentios. Ou no capítulo 4, versículo 10, quando ele diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa é a grande ênfase. Deus é o nosso Salvador em Cristo. Ou seja, não era preciso agora ter uma experiência sensorial, não eram esses gnósticos que traziam um outro evangelho, não. A salvação era comum, a salvação tinha a ver com o evangelho que Paulo pregou. Eles não deviam buscar mais nada. Nós vemos também em Tito que essa salvação, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo também vai usar essa mesma ideia, o mandato de Deus, nosso Salvador, Tito 1:3. Mas no versículo 4, ele acrescenta: a Tito, verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, o fato de Deus ser o nosso Salvador não significa que Cristo também não é o Salvador. Esse Deus que é o nosso Salvador nos salva através de Cristo. Mas Paulo quer enfatizar isso. E na carta de Tito, Paulo vai frisar muito essa ideia. Veja também Tito capítulo 2, versículo 11. Possivelmente eram os mesmos hereges. Tito 2:11. Por conta da graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 3. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Deus é o nosso Salvador. Deus agora na nova aliança expande o evangelho para judeus e gentios. E ele faz isso através de Cristo. Isso era muito importante, porque é o que Judas vai chamar, e nós lemos aqui, a salvação, o verdadeiro evangelho, ele é comum, é simples. O chamado de arrependimento é dado a todos. Embora apenas Deus, mediante o Espírito, é quem converta o coração. Mas essa é a essência do evangelho. Deus é o nosso Salvador. Mas ele voltando lá para 1 Timóteo, ele acrescenta uma outra palavra importante: de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Às vezes Paulo usa Jesus Cristo, às vezes ele usa Cristo Jesus. A palavra Cristo significa literalmente ungido. Paulo reconhece que o Messias de Israel é também o Salvador dos gentios. Mas ele usa uma palavra maravilhosa: esse Jesus é a nossa esperança. Isso era muito importante, porque a ideia de esperança está profundamente conectada aqui à ideia escatológica de salvação. A esperança não estava, e aqueles falsos mestres, e toda doutrina falsa, ela se apresenta como sendo a sua única esperança. A esperança para você é aqui. Não é assim? Olha, você tem que vir aqui nesse lugar. Se você não vier aqui, nessa igreja, se eu não fizer uma oração por você, você não vai ter esperança. Todo falso cristianismo, ele é uma espécie de tudo ou nada. Ele é profundamente focado nos homens, nas pessoas, mas o verdadeiro evangelho é aquele que tem Jesus como sendo a nossa esperança. Então a esperança de salvação e vida eterna não está em regras humanas. Esse era um ponto. Mas nessa obra graciosa e salvífica de Deus em Cristo, do qual o próprio Paulo era o exemplo, ele vai falar, ainda no capítulo 1, quando ele fala, ele diz assim: eu sou grato a Deus. No capítulo 1, versículo 12, com aquele que me fortaleceu, Cristo, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz assim: eu fui alcançado por essa esperança, que ele não conhecia. Então agora Jesus é a esperança. E lá na epístola de Tito, Paulo diz isso de forma assim, bastante clara, retratando Cristo como sendo a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Cristo.
Então, voltando aqui, isso você vai compreender que o fato de Cristo ser a esperança de salvação, da graça de Deus visualizada na cruz do Calvário, na ressurreição, isso produzia em Paulo uma coisa muito importante aqui na epístola, que eu vou explicar melhor quando eu falar da estrutura de 1 Timóteo, que é a natureza doxológica da fé. Quando Paulo fala da vida dele, da conversão dele, no capítulo 1, versículo 12 a 16, veja como ele termina. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há como você pensar nessa esperança, nessa obra de Deus, sem você romper em um arrobo de graça, de louvor a Deus. Então ele começa a sua epístola também usando uma doxologia e termina a sua epístola de forma doxológica, no capítulo 6, quando ele conclama Timóteo a ser um homem de Deus, no capítulo 6, versículo 16, quando ele fala desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aonde que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ele começa e termina a sua epístola de forma doxológica. Todos aqueles que experimentam essa obra de Deus, eles têm essa atitude doxológica, porque eles entram nessa esperança de vida eterna. Ele quer lembrar isso. Ele está lembrando a Timóteo, aquela igreja: eu sou apóstolo por mandado de Deus. Fui designado para pregar aos gentios. Essa é a verdade do Evangelho. Deus é salvador de todos, judeus e gentios, e Ele faz isso através de Cristo, que é o nosso Salvador, mas mais do que isso, Cristo é a nossa esperança. E agora vemos para quem ele se dirige no versículo 2. A Timóteo, a igreja, os recipientes, direto e indireto. O destinatário direto é Timóteo, a que ele chama de filho na fé. Ele também chama Tito assim, de filho na fé. No capítulo 1, versículo 18, ele também chama de Timóteo de filho Timóteo. Filho Timóteo. Mas aqui ele usa uma palavra diferente, ele usa a palavra verdadeiro. A você, Timóteo, verdadeiro filho na fé. E esse conceito de verdadeiro que ele usa para se referir às relações familiares e interpessoais é importante, porque no mundo greco-romano a ideia de filhos legítimos era muito importante. Era exatamente essa palavra, o filho verdadeiro. Alguém que era considerado um membro de uma família, legítimo, verdadeira. Mas essa palavra também era usada de forma figurada para os alunos dos filósofos, os bons alunos, os verdadeiros. E parece que essa ideia aqui, ou seja, Paulo vê naquele jovem um discípulo fiel, mas aquele jovem era mais do que um companheiro de ministério, era um filho na fé, que foi nutrido espiritualmente. Paulo via Timóteo como um filho, alguém leal a ele, alguém que foi leal até o último dia. E é assim que nós vamos encontrar a última carta de Paulo, enquanto ele esteve vivo, pelo menos a que nós conhecemos, é exatamente a sua segunda carta a Timóteo, o seu filho na fé. E agora ele está profundamente preocupado com esses grandes desafios de Timóteo ali em Éfeso. E ele precisa então instruir ele. Olha, enquanto você estiver em Éfeso, há muito trabalho para você, meu filho. Você é um filho na fé. E, obviamente, essa carta com essas instruções para Timóteo, como nós vimos no capítulo 6, versículo 21, Paulo termina a sua carta: a graça seja convosco. Aqui nós temos os destinatários indiretos, a igreja. Por amplificação, essa carta seria lida na igreja e, obviamente, a igreja ia ouvir, era um referendo para Timóteo. Timóteo estava debaixo da autoridade apostólica de Paulo, era um delegado apostólico. A igreja deveria ouvir aquele jovem. A igreja deveria esquecer aquelas convenções sociais de honra e vergonha, porque aquilo que Timóteo estava ensinando não era algo da sua cabeça. Era o próprio Evangelho que tinha como fonte Cristo e agora Paulo, por mandato de Deus. Você entendeu a importância do que está acontecendo aqui?
E é por isso que Paulo, então, termina essa tríplice saudação, como ele geralmente termina, dizendo assim: graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Naquela época, geralmente eles usavam outra palavra para saudar também. Saúde era uma palavra muito comum. Mas as cartas cristãs vão ter, obviamente, essas palavras cristãs. O que é que nós podemos dizer dessas três palavras? Graça, misericórdia e paz. Bom, alguns dizem que Paulo não foi tão preciso assim. Alguns vão dizer que misericórdia deveria vir antes da graça. Alguns pensam dessa forma. Outros dizem que Paulo está escrevendo a partir da aplicação da obra salvífica em Paulo, ou seja, onde a graça se manifesta primeiro. Ou seja, Deus que manifesta a sua graça e mostra a sua misericórdia, e você então tem paz com Deus. Paulo às vezes usa outras palavras nas suas saudações. Mas qual o significado dessa tríade paulina aqui? Já parou para pensar nessas três palavrinhas? Obviamente nós devemos entender, e esse é um ponto importante, o objetivo de Paulo aqui não é fazer um arcabouço teológico preciso, mas são palavras teológicas profundamente significativas que adquirem o significado em Jesus e definem melhor do que outras a saudação de um cristão para outro. Eram palavras profundamente apropriadas para serem usadas. Que palavras melhor para você saudar um outro cristão do que essas? A graça apontava essa obra graciosa de Deus em Jesus, salvando Paulo, como salvou ele, como salvou não apenas judeus, mas agora gentios. Era a graça de Deus, era algo que aqueles homens não conheciam, com aquele evangelho legalista deles. A graça de Deus. A misericórdia, Deus se apiedou de nosso estado de miséria espiritual, nos salvando, apesar da nossa condição miserável, Deus colocou o seu coração na nossa miséria. E a paz aqui, que obviamente não tem esse sentido psicológico, mas tem a ver com o fato de que antes de conhecer Cristo, nós éramos inimigos de Deus e agora fomos reconciliados com Deus em Cristo. Que palavras poderosas! Palavras que nós muitas vezes esquecemos como cristãos, de saudar uns aos outros, não é? Não há nada de errado em usarmos essas palavras cristãs, graça, paz e misericórdia. Veja como os cristãos se saudam hoje no WhatsApp, não é? Veja como nós nos saudamos no dia a dia. Oi, não é? Ou ops. Palavras profundas, cheias de significado. Graça, misericórdia e paz. E qual era a fonte dessa graça, misericórdia e paz? Veja o final. Da parte de Deus, o nosso Pai. A fonte é que agora Deus se tornou o nosso Pai em Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja. Isso é um conceito muito importante. Você percebe a implicação disso? Os hereges, eles são sempre exclusivistas. Eles se achavam melhor do que os demais cristãos. Paulo não diz assim que a graça é da parte de Deus, meu Pai. Mas Pai, veja como ele diz, Deus, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está mostrando agora que na nova aliança, Deus está nos incluindo em uma família. E Jesus é o nosso Senhor, é aquele a quem nós servimos. Agora nós entramos em uma comunidade da igreja, onde obviamente existem as funções diferentes, e Paulo vai ensinar sobre isso, papéis diferentes dentro da igreja, mas isso não nos torna maiores uns do que os outros. Muito pelo contrário, todos nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Evangelho, nós temos o mesmo objetivo. E é por isso que nós só temos um Senhor, todos nós somos escravos de Cristo, a quem devemos toda a humildade possível. De alguma forma, essa saudação quebrava toda a arrogância dos apóstolos, dos falsos mestres, aliás. Toda aquela arrogância dos falsos mestres seria quebrada com essa simples saudação apostólica. Alguns buscam ver outros significados. Por exemplo, nós sabemos que, geralmente, a palavra soteros, salvador, aqui,
que Paulo usa para Deus como Salvador, era muito usada pelos imperadores romanos. Eles se gostavam de serem chamados de Soter, ou de Kyrios, a palavra Senhor. Mas agora para o cristão nós temos um único Salvador, que é Deus e Cristo, e temos um único Senhor, que é Cristo. Nós não sabemos, não temos certeza, talvez existisse essa ideia também aqui. Paulo quer exatamente mostrar que na nova aliança nós servimos a Cristo. E essa é uma razão, talvez você não saiba, que levou muito os cristãos a serem perseguidos. Porque o tempo todo eles eram chamados. Você precisa reconhecer que César é Kyrios. O imperador é Kyrios, é o Senhor. Ele diz, não, eu só tenho um Kyrios. Meu Kyrios é Cristo. Ele é o meu Senhor. E por isso que muitos cristãos foram perseguidos. Então, essa palavra, Kyrios como Senhor, Cristo como Kyrios e Senhor, é uma palavra profundamente importante, cheia de implicações. Talvez para aqueles hereges, talvez naquele contexto daquela igreja, em meio a tantas lutas. Mas qual o grande perigo da heresia, meus irmãos? Irineu de Leão, ele foi um homem que viveu no 2º século, ele está bem pertinho ali do período pós-apostólico. Ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias. E essa é uma obra muito importante, inclusive histórica, para nós entendermos os tipos de heresias que o cristianismo combateu desde cedo. E Irineu, no seu primeiro livro, no prefácio, na seção 2, ele diz algo muito interessante sobre as heresias. É o que nós podemos chamar do disfarce da heresia. Ele diz, a heresia ela nunca aparece, é uma heresia. Ela aparece sempre disfarçada. Ele diz o seguinte, abre aspas, o erro nunca se apresenta em sua deformidade nua, para não ser detectado de imediato. Em vez disso, ele é astutamente vestido em trajes atraentes, de modo que, por sua forma exterior, pareça aos inexperientes mais verdadeiro do que a própria verdade. Vocês perceberam isso? A heresia, ela nunca aparece como uma coisa ruim. São verdades, às vezes, do Evangelho que são deturpadas, amplificadas, tiradas fora de contexto, para que as pessoas não detectem as intenções de imediato. A heresia ela sempre tem, como Irineu diz, esses trajes atraentes. E aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho de forma profunda são levadas. Porque essas heresias parecem mais verdadeiras do que a própria verdade. E é por isso que elas são terríveis. É por isso que Chesterton, no jornal Daily News, ele diz assim, toda heresia é uma verdade ensinada fora de proporção. Se você observar as heresias cristãs e os ensinos que nós vemos, existem aqueles de fato que são chocantes, mas no geral eles são muito sutis. Eles têm uma roupagem diferente. E é por isso que eu e você precisamos conhecer bem o verdadeiro Evangelho. Há uma história que se conta que na China, geralmente naquela época mais antiga, uma forma que eles usavam para treinar as pessoas que eram caixas em banco e que lidavam com dinheiro, o sistema de treinamento era simples. Eles confinavam a pessoa que ia ser caixa a lidar apenas com o dinheiro verdadeiro. E a pessoa passava horas e horas tocando o dinheiro, cheirando o dinheiro, sentindo o dinheiro, passando a mão na nota. E depois de um certo tempo, ou seja, eles estavam muito atentos, eles estavam em todo o tempo tendo contato com a verdade. De repente, então, eles colocavam uma nota falsa no meio. Mas aquela pessoa estava tão habituada com o verdadeiro que quando ele tocava na falsa, ele... Tem alguma coisa estranha aqui. Não é bem assim. Não é apenas isso que o Evangelho ensina. É uma desproporção.
Toda heresia, meus irmãos, ela funciona assim. E é por isso que eu e vocês jovens, adolescentes, casais, vocês precisam conhecer profundamente a verdade. Porque quando vocês sentirem o falso evangelho, vocês dizem assim, isso não está certo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, o verdadeiro evangelho, ele nunca é uma criação humana. Ele é uma obra divina. Ele é uma obra divina. E é por isso que ele só pode ser compreendido por obra divina. A salvação é uma obra que o Espírito Santo faz. Porque o homem está tão cego, tão alheio, ele gosta tanto da mentira, o ser humano. Dessa mentira do seu próprio coração, de ideologias mentirosas, que o homem está tão cego que a Bíblia diz que ele está de fato morto. É preciso que o Espírito então abra ele, os olhos dele, para que ele enxergue a verdade. Jesus diz a verdade que liberta. Essa é a verdade. A minha oração é que o Espírito faça isso na sua vida, se não fez ainda. O verdadeiro evangelho é fundamentado no ensino de Jesus e dos apóstolos. Esse evangelho é esse que foi registrado na palavra de Deus. É por isso que uma igreja precisa conhecer a palavra, amar a palavra e crescer na palavra. Porque o falso evangelho ou deturpa o verdadeiro evangelho de Jesus, ou de alguma forma traz nuances, amplificações, deturpações, às vezes mínimas, mas que afetam a essência do todo do evangelho. E de onde é que vem tudo isso? Vem do próprio Satanás. Esses falsos mestres, como o falso cristianismo, esses falsos pastores, a origem do falso ensinamento é do diabo, que tem prazer em deturpar a verdade de Deus. Todo falso evangelho coloca o homem no centro. Ele é o centro do evangelho, é o centro do culto, é o centro da vida. Mas o verdadeiro evangelho é uma obra desse Deus Salvador e de Cristo nosso Senhor. O evangelho de Jesus é um chamado. E essa é uma implicação importante nesse texto. É uma implicação para que todos creiam em Jesus. E nesse Deus que é Salvador. Que trouxe Jesus exatamente para trazer salvação para judeus mais gentios como eu e você. E bendito seja esse Deus que lembrou de nós que somos gentios. Lembra no antigo Israel, o plano de Deus, a obra de Deus, de alguma forma estava ligada a Israel. Mas agora, na nova aliança, Deus nos deu esse grande privilégio. E agora eu e você podemos ser incluídos nessa obra da graça. Bendito seja Deus por isso. É por isso que nós estamos aqui, graças a esse evangelho da graça de Deus. Mas para finalizar, o evangelho ele tem uma dimensão soteriológica. Evangelho significa salvação. Ele tem uma dimensão eclesiológica, ou seja, agora nós somos incluídos em uma igreja, em um povo, tirando essa ideia exclusivista e egocêntrica dos nossos dias. O evangelho significa viver em comunidade. Mas o evangelho também tem uma ética profunda, a ética do reino. Nós não podemos viver entre nós e no mundo como nós queremos, porque nós agora temos um Senhor Jesus Cristo. Um só Senhor. A quem nós servimos. A quem nós devemos obediência. Então, aqui Paulo vai trazer, finalizando, 3 conceitos importantes. Salvação, a amplificação da obra da salvação. Essa é a base do ensinamento apostólico da nova aliança. A nova aliança que é formada pelo povo de Deus, judeus e gentios. E esse senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor do seu povo, da sua igreja, e nós devemos nos submeter a esse Cristo de todo o nosso coração. Hoje nós começamos a nossa jornada em 1 Timóteo. E a minha oração é que Deus trabalhe no coração meu e seu como igreja, para que possamos entender o que significa fazer parte de uma igreja. E para que nós possamos não apenas fazer parte de uma igreja, mas que tenhamos uma igreja saudável, uma igreja bíblica, comprometida com a verdade do Evangelho. Que Deus nos ajude nessa jornada que começamos hoje. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ouvir.
Rogamos que o teu bondoso Espírito nos dirija, nos oriente, nos prepare nessa caminhada quando vamos estudar essa primeira carta de Paulo a Timóteo. Preparando também a nossa igreja para esse momento de eleições, para presbíteros, para diáconos. Que seja um momento também de oração, onde o teu povo seja conclamado à oração, para que nós tenhamos líderes comprometidos com o Senhor e com a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.